inquietação que a gente tinha, assim, é que muitas vezes, né, até os próprios servidores, professores, né, professores de outras áreas que atuam, né, no nosso curso de agroecologia, eles não tinham noção, assim, não entendiam muito bem o que é um alimento orgânico. Parece que a gente só vai se preocupar com isso quando a gente começar a sentir os efeitos, né? As famílias então optaram pela agroecologia. Então, optando pela agroecologia, a gente vai fazer o esforço de construir o nosso sonho, né? De ter um alimento mais saudável, de a gente não se contaminar com o veneno, né? Então, não agredir as pessoas, o solo, o ambiente como um todo, né? Agroecologia não é um selo, né? Não é um papel, não é um alface sem veneno, né? A agroecologia é um projeto de sociedade. Bom, em relação, né, à campanha Semana do Alimento Orgânico, assim, a primeira razão da gente fazer é porque a gente acredita nisso, né? Que o alimento orgânico realmente é melhor para a vida, né? Como diz o lema da campanha, né? A gente busca isso para os nossos filhos, para nossa família, nossos amigos, né? Assim, algo que eu gosto sempre de repetir que o Paulo Lizarelli, né, Demater, que é nosso consultor também aqui do núcleo de agroecologia, ele sempre fala que o alimento orgânico é unânime, né? Quem que é contra o alimento orgânico, né? Quem que não quer, né, o alimento orgânico. Então, as ações, né, como que a gente pensou nas ações da semana e depois da campanha que ela prosseguiu. Reunimos, né, com os professores e pedimos, né, para que cada professor colocasse sua ideia. Então, aí aconteceu, né, a abertura da semana, né, do alimento orgânico aqui, foi com a exibição do documentário Panino Está na Mesa, foi focado nos servidores do campus, né, bem legal, o professor Henrique Neto, né, que apresentou, que mediou o debate, né, e foi muito profícuo. Ver o documentário O Veneno Está na Mesa, né, foi uma atividade que o pessoal de agroecologia fez, juntamente com um projeto. E para mim foi uma coisa assim que a gente sabe que acontece, mas não para refletir, né? Então ver tudo aquilo lá, depoimentos do pessoal, de gente que mexe efetivamente com o orgânico, sabe o que está acontecendo, foi bem mais esclarecedor. E a partir do que nós vimos, surgiu a ideia daí de fazer uma horta pedagógica, né? Inicialmente com servidores aqui do campus, né, como um teste, e tem tido bons resultados até o momento. Bom, na horta o pessoal se reúne semanalmente, né, para fazer as atividades de manutenção, né, desde que foi implantado em agosto de 2017, o pessoal tem se reunido, revezado, plantado hortaliças, verduras, legumes, para consumo totalmente orgânico no caso, né? Nenhum agrotóxico. Sempre que tem que ter alguma intervenção de pragas, o pessoal faz alguma coisa bem orgânica também, não tem intervenção de agroquímicos, né? Tudo para preservar a questão orgânica da horta pedagógica. Bom, plantar os alimentos na horta, desde que nós começamos, tem sido bem gratificante, né? Além das relações sociais que nós desenvolvemos e fortalecemos durante essa atividade, o resultado final é muito interessante, né? Além de termos alimentos orgânicos na nossa mesa, o fato da gente ter participado de toda a etapa de produção dele, parece que deixa até mais gostoso, né? Eu que tenho filho, pelo menos, tenho mais prazer de colocar na alimentação dele um alimento que eu sei como foi produzido, eu sei o que foi utilizado durante todo o processo, e eu mesmo colhi e coloquei na mesa para ele comer, né? Isso para mim é uma coisa que me deixa
muito gratificado em estar participando com as pessoas que estão envolvidas e no intuito de desenvolver o alimento orgânico mesmo. Parece que a gente só vai se preocupar com isso quando a gente começar a sentir os efeitos, né? De estar utilizando por um período muito longo muitos alimentos que têm origem de modificação genética, né? A horta, hoje aparentemente ela é um pequeno espaço no nosso prato, né? Mas é um espaço que faz diferença, seja nas relações, na troca das relações que a gente tem durante a atividade, seja na hora de estar se alimentando mesmo. Para mim é uma coisa que eu vinha querendo fazer há muito tempo. Eu só tinha mexido isso quando era criança, que eu tinha bastante espaço em casa, né? E agora, depois de adulto, com o meu filho, ter o prazer de trazer ele aqui, participar, ele mesmo pegar o alimento, né? Quando ele consegue puxar, né? Para mim é um contato que ele tem com a natureza, com as pessoas, que não tem preço, e é uma coisa que ele certamente vai levar para a vida, assim como eu levei para mim. Depois teve exposição dos trabalhos, né? A gente trabalhou com 3 turmas do curso técnico em agroecologia, com trabalhos escolares mesmo, e organizamos uma exposição aqui no campus, que daí a gente programou a visita, né, de todas as turmas, dos cursos de eletrotécnica, dos cursos de informática. Então o pessoal passava, interagia, para conhecer como que é uma criação animal orgânica, agroecológica, quais as formas, né, de garantia da qualidade do alimento orgânico, sobre a segurança alimentar. Foi bem legal também. E depois, assim, como forma de tentar abranger um público maior, inclusive, né, do próprio município de Ivaiporã, no sábado, né, de manhã, onde o comércio é bem movimentado aqui na cidade, né, Ivaiporã é uma cidade, né, do interior, o pessoal sai para fazer suas compras aí de sábado, né? Então a gente montou na Praça Central lá um stand, né, com a faixa, e fizemos, né, a sensibilização, né, a distribuição de panfletos, a divulgação, né, abordando as pessoas na rua, né, e divulgando aí o que é o alimento orgânico, conversando com as pessoas. Porque a gente fala, né, o alimento orgânico não é unânime, né, é muito fácil, né, da gente falar sobre isso. E essa foi a semana, então a gente ficou bem feliz com os resultados, né? E depois disso, né, a gente também, com o apoio do Ministério da Agricultura, né, programamos algumas excursões para levar estudantes, consumidores, agricultores a conhecer sistemas de produção orgânica, né, agroecológico de alimentos, né, e para ter ideias, né, para que isso aumente por aqui, né, que a gente tenha mais, né, agricultores produzindo mais, né, iniciativas dessa natureza. E eles estão fazendo isso há gerações. Eu estou falando, a minha geração cresceu na cidade, mas dos meus pais já não cresceram na cidade. Eu sou a única geração, minha e da minha esposa, a única geração que cresceu na cidade. E quando a gente falou de voltar para o campo, a gente falou, não, mas eu tenho muita coisa que eu ouvi dos meus pais, dos meus avós, que é cultura camponesa, mesmo que eu tenha crescido na cidade. Aí eu e a minha esposa, a gente guardou muita coisa que a gente ouvia. E hoje a gente vê eles, não, eles já ouviram da minha voz. Então a gente está comentando porque na cidade também a gente reproduz cultura. Mas isso que ele está falando de lidar com os filhos é uma reprodução da cultura que... E aí será que essa tecnificação da agricultura, será que isso mantém essa mesma coisa da reprodução da cultura? Um agricultor familiar tecnificado, ele faz isso? Porque aqui a gente está vendo ele falar de arado de boi. Ele não subiu em cima do trator para arar isso. Então a pergunta que a gente tem que ficar observando, todos nós, será que essa modernização não abre mão da cultura?
Ou tem também? Tem também o jeito de reproduzir cultura sendo tecnificado, modernizado. Então isso é uma pergunta que fica no ar, a gente tem que ficar medindo isso aí. Porque senão a gente, se deixar passar no meio dos dedos essa cultura, quando que a gente resgata de novo, se a gente perder? Se tiver que modernizar, mas eu não posso deixar passar nada da minha cultura da próxima geração, porque não vai voltar. Então como é que a gente vai fazer nessa visita? Eu não sei qual é a outra forma, às vezes só na embalagem do produto não vai ter como falar essas coisas. Então tem essa relação do consumidor com o camponês, com o agricultor, precisa desses espaços, das visitas ou de um espaço de uma outra interação, e a gente vai ter que ir pensando as formas as mais diversas, não tem um modelo só. Né? Então é um assentamento coletivo, organizado dessa forma através da Copave, que é a cooperativa que foi fundada por 22 famílias que iniciaram todo esse processo de construção, né? Então, as famílias que vieram para cá já sabiam que o objetivo seria o trabalho coletivo. E desde o acampamento até o assentamento, todas as atividades produtivas, de organização social e tal, passam pela organicidade da cooperativa. Né? Além da organização ser coletiva, então as famílias viram a necessidade que a forma de produzir teria que ser diferente também, né? Então, a partir de demandas dentro do Movimento Sem Terra, que foi tirando a linha de uma nova mudança, né? A mudança na matriz tecnológica de produção, a opção pela agroecologia e pelo interesse de algumas famílias também aqui no processo, então se deu a ideia de estar se construindo esse assentamento todo também agroecológico, né? Foram iniciadas as primeiras atividades de produção orgânica de verduras, né, hortaliças, e em seguida da cana-de-açúcar, o qual a gente já tem um longo tempo que está certificada a produção orgânica, e esse ano a gente certificou a produção de leite, né, que era a última, fechamos a cadeia produtiva então são 230 hectares que são certificados, né, pela rede Ecovida. Então tudo que é produzido aqui sem veneno, sem agroquímicos, né? E o setor de horta é mais destinado à produção para o sustento das famílias. Então uma diversidade grande de hortaliças e também para merenda escolar, para comercializar. E o nosso carro-chefe é a cana e seus derivados, principalmente o açúcar mascavo, seguido de melado e cachaça. E a produção do leite é empacotada e feito iogurte aqui também, é comercializado no município, fazendo venda direta aqui mesmo no assentamento, né, no cooperativo. É possível, eu acho que está tudo interligado, né? Então depende de condições econômicas, de incentivo também de produção e o querer, né, das famílias. Então optaram pela agroecologia. Então, optando pela agroecologia, a gente vai fazer o esforço de construir o nosso sonho, né? Mas a produção orgânica, no geral, é um outro tipo de manejo, é um manejo pautado na ecologia, né? É um manejo que a gente vai priorizar o bem-estar dos animais, vamos tirar quimio-sintético, né? Não podemos fornecer hormônio para esses animais, não podemos fornecer antibióticos, só em situações muito especiais. E carrapaticida também a gente tem que retirar do manejo. E isso vai produzir um produto de alta qualidade, né? O manejo orgânico, ele basicamente é isso. Ele respeita o bem-estar, tira quimio-sintético, tira hormônio, e o manejo tem que ser à base de pasto. 60% da alimentação dos animais vai ter que vir da forragem verde, né? Então eu acredito que entre os outros estados a gente ainda está um pouco melhor, né? Então, na nossa região, certificado a gente não tem. A gente tem diversos produtores em conversão, né? Até porque a agroindustrialização desse leite, ela precisa passar por um processo de certificação. Então, não é todo laticínio, né, que se dispõe a isso, não é toda a queijaria que vai se dispor a isso, né? Então, a questão que a gente vê ali não é nem tanto o manejo, né? O manejo, os agricultores tranquilamente tira de letra a hora que a gente recomenda, diz como é. Eles até preferem, porque isso gera uma diminuição do custo de produção para eles, né? Antibiótico é caro, carrapaticida é caro, ração é caro. Então,
Então aí se a gente faz um manejo mais ecológico, à base de pasto, né, a gente fornece aqueles alimentos para que aqueles animais evoluíram comendo pastagem, né, e aí no sistema convencional a gente retira esse direito deles, né, a gente altera totalmente o sistema produtivo dele, né. E aí no manejo orgânico não, a gente recomenda, né, é previsto em lei que a gente respeite a natureza desse animal, né, a gente tire produção dele com dignidade. A rede Ecovida é uma rede de agroecologia, né? Ela começou lá no final dos anos 80, lá no Rio Grande do Sul, e ela organiza os agricultores na temática da agroecologia, né? Uma das tarefas da rede Ecovida é para promover a certificação participativa, porque até então a certificação no Brasil ela está na mão das empresas, né? Então, se eu quero um certificado auditado, eu tenho que pagar um valor anual para uma empresa fazer esse trabalho para mim. A rede Ecovida não, além dela organizar os agricultores em torno da pauta da agroecologia, né? Porque o que eu sempre digo assim, não é jamais uma certificadora. A rede Ecovida ela também propicia a certificação, né? Ela se reporta ao Ministério da Agricultura quanto à certificação dos agricultores, mas não é essencialmente a função da rede Ecovida. Ela organiza desde o Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo. Ela organiza os 4.000 agricultores no entorno da temática da agroecologia. Então, dentro da rede Ecovida, nós vamos discutir feminismo, nós vamos discutir questão agrária, por que uns têm muita terra, por que outros não têm, né? Nós vamos discutir as dificuldades técnicas no Brasil de produzir orgânico, né? A questão da exportação, nós vamos discutir a agroecologia, que é um projeto de mundo, né? Agroecologia não é um selo, né? Não é um papel, não é um alface sem veneno, né? A agroecologia é um projeto de sociedade. Então, a rede Ecovida, ela traz essa possibilidade para a gente, né? Porque os agricultores, de início, eles vão atraídos pela certificação. Isso nós reparamos ali na região nossa. Eu não sei se isso é uma conjuntura estadual, né? Não posso dizer pela rede assim. Mas ali na região nossa, eles vão atraídos por uma certificação, porque é inacessível, muitas vezes, para o pequeno agricultor, tanto por questão de valor, quanto por questão de se adaptar à legislação mesmo, né? E acabam que encontram uma organização extremamente interessante, né? Quando eles estão em reunião, né, os grupos têm que se reunir uma vez por mês, né? Todos os grupos. E aí, quando eles estão em reunião, a questão da relação técnica nossa com eles, ela fica totalmente reduzida, porque eles se relacionam de uma maneira extremamente rica, uma troca de saberes que a gente nem intervém, a gente propicia que eles se organizem, né? Vamos ajudar a organizar, vamos fazer um estatuto, né? Vamos falar de documentação junto, né? Mas aí um leva uma muda, o outro leva as sementes do vô, de milho para compartilhar, né? Aí a gente vai sempre em algum sítio, em alguma propriedade, né? E aí a gente dá uma volta, conversa sobre a produção, né, dos agricultores. E aí eles vêm, eu tô com essa dificuldade. E aí o seu José do outro município, às vezes, vai falar, eu já tive essa dificuldade, né? Vamos resolver junto. Eu vou trazer para você um bambu para a gente melhorar a sua barreira. Eu vou trazer para você uma muda de capim para a gente fazer uma barreira melhor, né? Então a certificação participativa, ela acaba sendo uma via atrativa, né? Uma coisa que eles veem lá bonitinha e falam, eu preciso de um selo, porque meu produto orgânico sem selo, ele é totalmente desvalorizado. Então eu preciso de um selo. Aí ele vai para a rede Ecovida e ele encontra uma organização acolhedora, né? Os grupos que eu participo, que eu ajudo a organizar, assim, é uma sensação de família mesmo, né? Eu tenho muito amor pela rede Ecovida por isso, porque é um acolhimento, né, muito grande. Então ali isso supre um pouco, claro que não é tudo, mas supre um pouco essa necessidade dele de conhecimento técnico, de insumo, né? E essa coisa do convívio social mesmo, né? Eu já presenciei agricultores que tinham desanimado da vida, né? Inclusive bem recente, teve uma perda familiar muito forte, né? Perdeu um filho, não conseguia mais retomar a produção. E aí a gente insistiu bastante para estar se inserindo nos grupos, e aí inserido nos grupos retomou a vontade de viver, retomou a vontade de produzir, retomou o sentido de ser orgânico, né? Que é um projeto de sociedade, né? Eu quero o orgânico não só para eu ser saudável, porque a sociedade precisa ser saudável. Então é um pouco disso, assim, né, que a gente tem visto da rede Ecovida. Em relação ao apoio, né, do Ministério da Agricultura, foi muito importante para nós, porque a gente faria, né, ações pela campanha de qualquer forma, a gente tinha ideia, né, de fazer. Mas assim, os recursos do Ministério da Agricultura possibilitaram, né, material impresso, né, que é outra coisa quando você só falar agora, você falar e ter lá, né, um folder, né, alguma coisa sobre
o alimento orgânico, sobre a campanha. Muito importante, as pessoas assimilam mais. Banners que a gente usou durante a mostra de trabalhos, a faixa, né, que está até hoje aqui, e o recurso para as excursões, né, o ônibus, né. Então a gente não teria outra fonte, né, de recurso para poder contratar esses ônibus, né, e possibilitou aí um incremento, né, algo assim realmente que ações muito significativas aí, muito boas para nossa campanha aqui, a campanha do alimento orgânico. Então a gente acho que foi de fundamental importância para nós e deu um up na nossa campanha os recursos disponibilizados pelo Ministério. Muito importante.